Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos com mais uma aula de física para o primeiro ano do ensino médio. Vamos começar a falar hoje sobre o ciclo 4 e o tema da nossa aula vai ser sobre impulso e quantidade de movimento. A gente vai falar aqui sobre essas duas grandezas físicas que estão intimamente relacionadas ao movimento dos corpos e também às leis de Newton que a gente já falou no ciclo 3. Tá? E vou falar um pouco também sobre colisões, que é um tema que envolve o que nós chamamos de conservação da quantidade de movimento. Para a gente poder começar a nossa aula, vamos definir primeiro algumas ideias. Vamos começar definindo o que é quantidade de movimento. Desculpa. A quantidade de movimento, também conhecida como momento linear, é uma grandeza física vetorial que relaciona a massa de um objeto e a sua velocidade. Muitas vezes a gente escuta perguntas de alunos mais ou menos assim. Eu vejo às vezes acontecendo um acidente de carro, um carro batendo com um ônibus ou com uma carreta, e aí eu sei que a força que um corpo aplica sobre o outro tem que ser igual, pelo princípio de ação e reação. Mas aí a pergunta que chega para nós é a seguinte: se as forças que o caminhão faz sobre o carro são iguais às forças que o carro faz sobre o caminhão, por que o carro se deforma bastante e o caminhão não? Isso tem uma relação direta com essa grandeza que eu vou apresentar para vocês, que é justamente a quantidade de movimento. Tá? O que acontece? Quando analisamos esse problema pensando por esse olhar, a gente vai ter uma noção um pouco mais clara do porquê que os efeitos são diferentes sobre os dois corpos. Por quê? A quantidade de movimento de um corpo é o produto da massa desse objeto multiplicado pela sua velocidade. Então, se eu pego dois objetos que tenham massas diferentes, mas estejam com a mesma velocidade, aquele objeto que possuir maior massa automaticamente possuirá uma maior quantidade de movimento, ok? E aí, quando a gente analisa esse problema na questão das colisões, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é isso, com mais detalhes, a gente entende um pouco melhor por que a deformação de um objeto é diferente de outro quando ocorre uma colisão, quando ocorre uma batida, ok? Mas eu vou continuar falando de outras coisas antes da gente falar efetivamente das colisões, tá? Então, só lembrando, quantidade de movimento, que é representado pela letra Q, é o produto da massa vezes a velocidade, tá bom? Só que não é apenas aqui que a gente vai trabalhar com essa grandeza. A gente também fala muito sobre variação da quantidade de movimento. E quando a gente pensa na variação dessa grandeza, a gente vai estar falando exclusivamente da variação da velocidade, porque a massa de um objeto, como eu já citei para vocês no ciclo 3, é uma grandeza que não sofre variação, a não ser que eu molde o corpo. Então, quando a gente fala em variação de quantidade de movimento, estamos falando essencialmente de variação de velocidade. E variação de velocidade, nós também aprendemos já em aulas anteriores, que é uma aceleração, ok? Então, toda vez que eu tiver uma variação de quantidade de movimento, significa que nós estamos falando de uma situação onde se tem aceleração, ok? E aí, quando nós falamos de aceleração, surge uma nova grandeza física, que nós chamamos de impulso. Esse impulso, ele pode ser determinado de duas formas, mas a mais comum é essa daqui, que é o produto da força que eu aplico multiplicado pelo tempo em que ocorreu essa aplicação de força. Tá? Então, o impulso pode ser pequeno ou pode ser grande, depende aí dessas combinações que envolvem força e tempo. Aí eu quero chamar a atenção de um detalhe muito interessante. A gente conversou no ciclo 3 sobre as leis de Newton. Falei para vocês da lei da inércia, falei do princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei, e falei do princípio de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Tá? Originalmente, lá no século XVII, quando Newton teve a ideia dessas três leis e as escreveu, ele pensou a segunda lei de Newton usando os conceitos de quantidade de movimento e impulso.
Ele usou um pouco dessa ideia. E eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode relacionar o que eu acabei de apresentar para vocês, que é quantidade de movimento e impulso, com a expressão matemática F é igual a m vezes A, que a gente viu no ciclo 3, que representa a segunda lei de Newton, ok? Vejam só. Aqui, ó, eu coloquei duas formas diferentes que a gente pode representar o impulso. O impulso pode ser dito como sendo o produto da força vezes o tempo, ou pode ser também representado como sendo uma variação da quantidade de movimento, ou seja, um delta Q. Lembrem-se, estudantes, que quando a gente usa a letra delta em física, a gente está falando de uma variação dessa grandeza. Ou seja, estou falando de um valor final menos um valor inicial. Então, eu fiz essa modificação aqui, ó. No lugar de delta Q, eu coloquei quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E aqui do lado de cá eu mantive força vezes tempo. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar isso aqui para a nossa forma. Quantidade de movimento final seria massa vezes velocidade final. E aqui seria massa vezes velocidade inicial. Ou seja, se eu colocar a massa em evidência, que eu estou trabalhando matematicamente com a coisa, eu vou ficar com massa vezes variação de velocidade. Pegando essa variação de tempo que está aqui, passando para o outro lado, dividindo, fica desse jeito aqui, ó. F é igual a massa vezes variação de velocidade dividido por variação de tempo. Opa! Variação de velocidade dividido por variação de tempo não é aceleração? A gente falou sobre isso no ciclo 2. É só voltar um pouquinho, que a gente vai lembrar disso. Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, força igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui foi uma forma que a gente mostrou um pouquinho diferente de como chegar na expressão da segunda lei de Newton. Na verdade, diferente não. Eu vou ser mais enfático. Esse é o caminho mais correto, não quer dizer que é o único, é o mais correto para a gente definir essa expressão. Beleza? A gente costuma, quando vai falar de leis de Newton, a gente não entra na ideia da quantidade de movimento. Nos livros didáticos, muitos deles trabalham a quantidade de movimento lá no final do primeiro ano do ensino médio, enquanto as leis de Newton estão mais no meio. Então, o aluno não tem a menor noção do que é quantidade de movimento ou impulso. Em alguns livros, a gente percebe que eles aproximam as duas ideias, mas é uma coisa que ainda é exceção. Se vocês pesquisarem livros didáticos diferentes, ou mesmo na internet, vocês vão ver que eu estou falando tem sentido. Tá? Eles costumam deduzir as leis de Newton sem usar isso daqui que eu mostrei aqui. Eles usam outros caminhos que também dão o mesmo resultado. Só que o que Newton utilizou lá em 1665, quando ele pensou nisso, foi algo parecido com o que está aqui nessa tela. Beleza? Então, só para vocês ficarem ligados que existem formas diferentes da gente deduzir as coisas. Só que a gente tem que prestar atenção nesses pontos. Bom, agora eu quero falar um pouco para vocês sobre um outro tema, esse sim, muito importante quando a gente analisa quantidade de movimento e impulso, que são as colisões. Colisões ou batidas, vamos falar assim, elas acontecem quando dois objetos, obviamente, se encontram com uma certa velocidade. Só que aqui a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Existem três tipos de colisões. As chamadas colisões elásticas, as colisões parcialmente inelásticas e as colisões totalmente inelásticas ou perfeitamente inelásticas. Existem nomes aí que eles mudam um pouco para falar a respeito disso, tá? O importante aqui não é a gente lembrar só desses três tipos de colisão. É lembrar que em qualquer situação que envolva colisão, a quantidade de movimento antes e depois é a mesma. E aí a gente tem que prestar atenção na dinâmica de como que esses problemas acontecem. Eu vou mostrar para vocês a definição de uma forma bem geral para cada uma dessas colisões que a gente acabou de falar aqui. Isso aqui só para relembrá-los que a quantidade de movimento se conserva nas colisões, que eu já tinha falado. Então, olha só, colisões elásticas. Esse tipo de colisão, ele vai acontecer quando dois corpos se encontram e, após o choque, após a colisão, posso ter duas situações, na verdade. A primeira situação seria o corpo que estava, se eu tiver dois corpos em movimento, por exemplo, em sentidos opostos,
Eles vão se encontrar e aí vai haver uma inversão dos módulos das velocidades. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho aqui um objeto que se move com velocidade de 2 metros por segundo e ele encontra outro objeto que tem velocidade de 3 metros por segundo, ao acontecer a colisão, os dois vão colidir e vão voltar. O que estava vindo com 2 metros por segundo aqui, ele vai voltar com 3. E o que estava vindo aqui com 3 vai voltar com 2. Vai acontecer, como eu disse, uma inversão das velocidades dos dois objetos. Esse é um cenário. O outro cenário possível acontece quando eu tenho um objeto parado e o outro objeto se movendo. E aí, quando ocorre a colisão, esse objeto que estava se movendo, ele para e o outro que estava parado se movimenta com a mesma velocidade. Tá? Pode acontecer isso, por exemplo, num jogo de sinuca, quando o jogador bate na bola branca para acertar uma das bolas coloridas e a bola branca, ao chocar nessa bola colorida, ela para e a outra bola que vai se movimentar. Temos aí um outro exemplo de colisão elástica, ok? Ou colisão perfeitamente elástica. Essas duas nomenclaturas são aceitas quando a gente trabalha na física. Mas o mais importante aqui, não importa se houve a colisão assim ou se houve a colisão assim. O mais importante aqui é a gente prestar atenção que, após a minha colisão, os dois objetos, eles continuarão separados. Né? Eles podem se mover, os dois, ou apenas um. Mas aqui é importante a gente ficar ligado nesse ponto, ó, que antes e depois da colisão, os corpos estão separados. Beleza? Então, toda vez que falar de colisão elástica, a gente tem esse detalhe que tem que ser observado. E aí nós temos, como eu disse, dois cenários possíveis. Aqui tem um exemplo, ó, da colisão elástica que eu estou mostrando para vocês. Dois objetos que estão se movimentando em sentidos opostos, velocidades A e B. Ocorre a colisão e aí o que aconteceu depois? Ó, o corpo que tinha velocidade B transferiu, vamos dizer assim, transferiu sua velocidade para o corpo A. E o corpo A transferiu sua velocidade para o corpo B. Tá? Então, só para vocês verem que a gente estava falando sobre esse tipo de colisão, um exemplo mais visual para vocês sacarem essa ideia. Tá? Agora eu vou falar das colisões inelásticas. Nesse tipo de colisão, eu tenho também dois cenários possíveis. Eu posso ter as chamadas colisões parcialmente inelásticas ou as colisões totalmente inelásticas ou perfeitamente inelásticas ou também colisões plásticas. Vamos explicar a diferença de uma para a outra. Numa colisão parcialmente inelástica, o antes e depois, os corpos ainda continuam separados. Só que agora acontecerá uma modificação do valor da velocidade desses corpos. Tá? Vou dar um exemplo usando as duas bolinhas que eu mostrei no exemplo aqui da imagem anterior. Imaginem aqui que as duas bolinhas vão colidir. Novamente estão se movendo em sentidos opostos. Só que após a colisão ou após o choque, a velocidade aqui é diferente dessa velocidade aqui. É um pouquinho menor. A mesma coisa acontece aqui. Essa velocidade é um pouquinho menor do que a outra. Quando isso acontecer, aí nós temos uma colisão que nós chamamos de parcialmente inelástica. Um outro exemplo bem legal que a gente pode usar para falar de colisão parcialmente inelástica é se a gente pegar uma bola, qualquer bola. Pode ser bola de futebol, bola de basquete, de vôlei, bolinha, aquelas bolinha que chamam de perereca, que você deixa quicar no chão. Percebam uma coisa interessante. Vocês podem fazer isso na casa de vocês agora. Se vocês tiverem uma bola fácil aí, peguem para vocês fazerem o teste. Se você pegar uma bola dessas, deixá-la numa certa altura e apenas soltá-la, quando ela bater no chão e quicar, ela vai voltar numa altura menor do que a altura que você a soltou. Por que isso aqui aconteceu, gente? É um exemplo de colisão parcialmente inelástica. Houve a conservação da quantidade de movimento, como eu disse, mas houve uma redução do valor da velocidade após a colisão.
Então, o que que acontece? Quando eu solto a bola aqui de uma certa altura, ela vai sair do repouso, vai ganhando velocidade por conta de ser um movimento acelerado, né? No caso é uma queda livre. Só que quando ela bate no chão, parte dessa energia, a gente vai falar sobre energia em algum momento nas aulas futuras, parte dessa energia vai ser perdida, transformando-se em som e calor. Por isso que a gente ouve o barulho da bola quando quica no chão. E essa energia que foi perdida é que vai ser a justificativa para a bola diminuir sua velocidade durante a subida e atingir uma altura menor do que a altura inicial. Então, temos aí um exemplo fácil de perceber, colisão parcialmente inelástica. Ok? Então, quem quiser pode fazer a demonstração em casa, super simples. Eu não trouxe uma bola, pena, podia ter fazendo aqui para vocês verem, mas em casa é fácil, só pegar uma bola qualquer que vocês vão perceber exatamente o que eu estou falando aqui. Só que nós temos um outro tipo de colisão inelástica, que é a chamada colisão perfeitamente inelástica ou totalmente inelástica. Nesse caso, quando ocorre a colisão, os dois corpos permanecem juntos, em movimento. Isso acontece quando a gente fala de um acidente, por exemplo. Vamos imaginar um carro e um ônibus, quando batem de frente. Pode acontecer do carro ser arrastado pelo ônibus. Quando isso está acontecendo, estamos falando de uma colisão perfeitamente inelástica. Os corpos permanecendo juntos após a colisão. Mas, de qualquer forma, a quantidade de movimento antes e depois é a mesma. Aí a gente tem que trabalhar modelando matematicamente o problema para identificar esses detalhes, tá? Ah, professor, mas aí beleza, você falou de colisão elástica, de colisão parcialmente inelástica, de perfeitamente inelástica, mas você tem outros exemplos que você pode citar aí, onde trabalha-se a conservação da quantidade de movimento? Sim, posso dizer que temos outros exemplos muito interessantes, por sinal. Algumas pessoas têm muita curiosidade de entender um ramo dentro do direito, dentro da perícia, aí falando um pouquinho de perícia técnica, que é a balística. A balística ajuda a gente a entender algumas coisas que acontecem em cenas de crimes. Quem gosta de séries como CSI ou coisas parecidas deve estar ficando mais curioso agora, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, um determinado disparo de uma arma acontece a uma determinada altura, uma certa distância da pessoa. Isso tudo é calculado usando algumas ideias da quantidade de movimento e de sua conservação. Tá? Existe um instrumento que é usado na área de perícia chamado de pêndulo balístico. Ele funciona para entender um pouco dessa ideia. Eu vou mostrar um desenho aqui que não é exatamente um pêndulo balístico, mas é algo que é bem parecido. Olha só, nós temos ali dois objetos. Um que está parado e outro que está em movimento, certo? Quando ocorre a colisão totalmente inelástica, eu disse para vocês agora há pouco que os dois permanecem juntos, né? Então, eles fazem uma simulação usando um projétil parecido com a bala de um revólver que atinge um bloco que vai estar pendurado, funcionando como um pêndulo. Então, após o choque, os dois, a bala e o bloquinho, permanecem juntos e eles vão descrever um movimento. Então, eles conseguem, usando um tratamento matemático adequado, determinar algumas características desses disparos, distância, velocidade, entre outras coisas, tá? Então, aqui é só um exemplo para a gente entender como que funciona um pêndulo balístico. Outra ideia legal que a gente pode pegar é por que, por exemplo, quando uma arma dispara, pode ser um revólver, uma metralhadora, um canhão, não importa. Por que acontece o coice? Por que você dá um recuo? Por que o canhão recua quando dispara uma bala? Também tem a ver com a conservação da quantidade de movimento. Por quê? Quando você tem, inicialmente, antes do disparo, o canhão, vou pensar no canhão de guerra. Você tem o canhão e tem a bala lá dentro dele. Está tudo parado no início, né? Então, quantidade de movimento ali é igual a zero. Só que quando ocorre o disparo, o que acontece? A bala vai para frente. Ela vai ter uma certa quantidade de movimento. Só que como a quantidade tem que se conservar, ou seja, tem que ser igual a zero, o canhão tem que ter um recuo para que ocorra uma quantidade de movimento no sentido oposto, de mesma intensidade, para que as duas, quando somadas, deem zero. Então, por isso que ocorre o recuo também. Isso vale para qualquer tipo de dispositivo que dispara projéteis. Pode ser canhão, revólver, qualquer coisa que você pensar, dá para você simular isso aí. Tá bom? Gente, o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é isso.
Eu peço que vocês façam os exercícios, estudem, leiam o PET, leiam outros materiais também, pegue seu livro didático, entenda um pouco mais essas ideias, que são muito interessantes. Se vocês tiverem alguma dificuldade, estou aqui para ajudá-los. Até a próxima e bons estudos!